Eu sou Wagner Gabriel, apresentador do podcast Ética na Estética. E hoje eu tenho um convidado para lá de especial. Trata-se de Dr. Alexandro Santos, CEO da Sorriso Premium, um dos maiores institutos de pós-graduação e especialização na estética e outras áreas da odontologia. Muito obrigado, meu querido amigo Alexandro. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Wagner. Muito obrigado pelo convite. Fala um pouquinho mais de você. Lisonjeado pelo convite. A honra é toda nossa. Meu nome é Alexandro Santos, como você já me apresentou. Eu sou cirurgião dentista há 23 anos. Minha primeira pós-graduação na área de odontologia foi em implantodontia. Eu já estou na área de implantodontia praticamente há uns 18 anos. Depois fui fazer bucomaxilo e há uns 5 anos atrás eu comecei na área de harmonização orofacial. Hoje eu faço mestrado na área de buco, na São Leopoldo Mandic, e sou o CEO do Instituto Sorriso Premium. É um instituto de pós-graduação na área de odontologia. Nós começamos com um curso de especialização em harmonização orofacial e implantodontia. Hoje a gente já tem o curso de pós-graduação de prótese, bucomaxilo, ortodontia e dentística. Para o ano que vem nós vamos começar a migrar na área mais corporal também, não só facial. A gente está migrando aí. O Instituto vai ter uma pequena alteração no nome também, né? Hoje é Instituto Sorriso Premium. A partir do ano que vem, a gente vai ser Instituto Sorriso Premium, Sorriso e Corpo Premium Academy. Então, a gente vai começar a mudar e migrar para cursos para fisioterapeuta, enfermeiros, biomédicos, né? É o crescimento, né? Como sempre vem, graças a um bom trabalho. Saindo só da área da face e incorporar agora também a área corporal. É um excelente trabalho. Eu sou suspeito para falar porque eu sou professor também do Instituto e tenho a honra também de ser aluno de lá. Bom, Alexandro, vamos lá. Vou chamar você de Alê. Pode me chamar de Alê. Olá, Alê. É o seguinte, você veio da área de implantodontia, da bucomaxilo, depois entrou para a área da harmonização facial. Como é que foi essa resistência? Você deve ter pegado essa época da resistência da odontologia com relação à harmonização. Porque eu estou na ROF desde 2012 e eu vi um pouco disso, mas você de dentro percebeu um pouco dessa resistência? Ainda você sente isso hoje ou não? Sim, sim. Existe muita resistência nisso, porque acham, né, uma odontologia raiz e uma odontologia mais Nutella, mexer em face. Então ainda existe esse pré-conceito, sim, né? Ainda mais sendo da área da buco. Então o pessoal fica ainda com um pouco de preconceito de mexer com a ROF, né, com a harmonização, que é essa área mais estética. Sim. O dentista ele está acostumado a mexer na boca, né, sim, no dente, na sim, boca, dentro sim, da boca, e não na face. Então é um mundo muito novo, né, um mundo que está aí gigante para a gente desfrutar. Inclusive invadindo o CIOSP, né, o nosso congresso, que 50% no mínimo do CIOSP são empresas voltadas para a harmonização facial. Com certeza. Hoje, 50% é harmonização orofacial. E lá no CIOSP, antigamente, era o congresso para dentista. Hoje, não mais, né? Hoje já tem outras áreas que estão participando do congresso, estão sendo convidados para participar desse congresso, né? Porque não está ficando somente para dentista. E sim, hoje está biomédico fazendo, enfermeiro, sim, né? Então, o negócio... Farmacêuticos, o negócio tá grande aí. Está grande. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, você não acha que... A que você atribui essa entrada dos cirurgiões dentistas na área de harmonização? Você acha que foi por pura ciência, por um desejo de conhecer coisas maiores? Ou por causa de uma certa saturação do mercado de odontologia, considerando que o Brasil tem 20% dos dentistas do mundo, né? Tem dentista para tudo quanto é lado hoje. Você acha que foi uma alternativa que muitos colegas tiveram? Vamos entrar aqui nessa área que é uma área nova, diferente, que pode ser mais rentável para a gente? Acho. A odontologia realmente estava saturada, né? Então a harmonização veio para dar um boom na carreira do cirurgião dentista, como uma alternativa. Então, uma nova especialidade, um mundo novo para ser desfrutado por aí. Então, eu acho que a odontologia estava saturada. Quer dizer, a especialização que mais estava se destacando era a implantodontia. E o meio já estava bem saturado, né? Milhares de dentistas, né, formados por ano, e o pessoal não tem mais o que fazer. Então, veio a harmonização para poder
dar esse boom, essa nova área, essa nova porta para as pessoas desfrutarem. Você considera que o cirurgião dentista é um profissional muito capacitado para trabalhar com harmonização? As linhas de expressão da face têm muito a ver com oclusão. Você faz essa associação? Você acha que o cirurgião dentista é o que tem mais capacidade? Quem é para que isso? mais conhece a anatomia da face do que o cirurgião dentista? Né? Se a gente pegar aqui, nada contra médicos, pelo amor de Deus, né? Mas se a gente pegar uma prova aqui entre um dentista e um médico e colocar sobre anatomia facial, eu acho que o dentista ele vai se destacar mais que o médico. De verdade, uma prova de anatomia, de uma prova sobre conhecimentos da face. A gente fica 5 anos ali estudando a face, né? Não, pelo amor de Deus, né? Menosprezando médicos. Mas se a gente fizer uma analogia aqui, colocar uma prova para um médico, para um dentista, eu tenho certeza que o dentista vai saber essa área de anatomia muito mais que o médico. E tudo associado, né? Sim. A oclusão, expressão, tudo muito. Por exemplo, você faz hoje um implante, um protocolo. Vamos lá, vamos falar de um protocolo. A gente consegue melhorar isso fazendo a harmonização orofacial no paciente depois de um protocolo. Né? Às vezes o paciente fica com o lábio um pouquinho retraído, um pouquinho entre parênteses murcho. Você consegue fazer com a harmonização, dar um volume no lábio dele, né? Você já pensa no protocolo com vistas à harmonização? Sim, já associa. Muda, inclusive, o seu conceito de implantodontia? Vamos falar da parte funcional, né? Que eu falei só um pouquinho da parte estética, eu vou falar da funcional. Hoje, todos os pacientes que eu faço, que eu realizo implantes e faço o protocolo, vamos falar de protocolo, né? Que é uma dentadura parafusada. A cada 6 meses já está um protocolo com o paciente dele aplicar toxina botulínica na região de masseter e temporal. Por quê? Porque o paciente, quando ele é dêntulo, ele acaba perdendo os dentes, ele perde aquela noção, a percepção de a força que ele tem que fazer na mastigação, o tanto que ele vai fazer de força na mordida. Então, o que acontece? Ele perde essa noção, então ele coloca uma força muito maior do que precisava aquele alimento. E aí, o que acontece? Estoura parafuso, estoura porcelana, estoura barra, estoura dente. Então, hoje, a gente já associa a toxina botulínica, da parte funcional da ROF, quando eu entrego um protocolo para o paciente. Fantástico. Então, até problemas de ATM. Então, assim, a gente já entrega o protocolo, já marca a primeira sessão de Botox com o paciente em 6 meses, para ele não ter essa força mastigatória tão tensa, tão forte. Porque perde a própria percepção que fala, né? Que ele perde o contato do dente, daí o cérebro, até que o cérebro se acostume. Porque ele só vai parar de fazer a força na medida que ele está sentindo o alimento ali. Vamos falar, por exemplo, de um amendoim japonês, um exemplo, né? Que tem que fazer uma força mastigatória. Então, o paciente que aí dentro ele coloca um protocolo, ele perde essa noção do tamanho da força que ele está pondo. O implante não é capaz de fazer isso? Um pouquinho ou não? O próprio implante dá a pessoa pode se acostumar. É lógico que não é igual a um dente, mas ela pode com o tempo se habituar, porque ela continua essa percepção, ela continua fazendo a força demasiada. Ela continua fazendo essa força maior do que o necessário. Entendi. Não é um paciente, né? Entendi. Isso daí a gente vê na literatura que acaba forçando. Então, a gente acaba associando o tratamento com toxina botulínica na região do masseter temporal para diminuir essa força, para eles terem uma percepção um pouco menor de força na mastigação. Entendi. Como bucomaxilo, como é que você enxerga a ROF cirúrgica? Como é que você enxerga ela hoje? Tá, vamos lá. A gente da área da buco, antigamente poderia ter que fazer, por exemplo, uma ortognática. Não que eu estou falando que não se faz mais. Fazer uma ortognática definitiva. Né? Hoje, para você fazer, por exemplo, uma ortognática, você pode fazer uma mock-up. Fazer um mock-up de um avanço, uma redução, né, de mandíbula, de maxila, e mostrar para o paciente como que vai ficar, para depois você ir para uma cirurgia. Então, tem muitos pacientes também que não querem operar, eles não querem entrar numa cirurgia de ortognática. Então, o cara prefere ir controlando ali, colocar um pouco de mento, toxina num sorriso gengival, né? Que vai durar ali 6 meses, do que entrar, propriamente dito, numa cirurgia ortognática. Então, tem paciente que é resistente a isso. O cara não quer ir para a cirurgia. É indicado, mas ele não quer ir. Então, dá para amenizar por um tempo, né, por um período temporário de 6 meses, às vezes 1 ano, com o que a gente tem na ROF. É um ácido, é uma toxina, é um preenchimento que dá para disfarçar aquilo que precisava, a necessidade dele real da cirurgia. Sim. Hoje, por exemplo, existem procedimentos cirúrgicos na face
que estão aí sob discussão dentro do Conselho Federal de Odontologia, com relação aos médicos, por exemplo, a blefaroplastia ou outras cirurgias de lifting. Como é que você vê essa discussão? Você vê essa discussão como positiva? Como é que você acha? Porque se a gente imaginar o que um buco é capaz de fazer numa face, numa cirurgia, né? Fazer um procedimento cirúrgico simples de uma estética não é nada, né? E, no entanto, eles são proibidos, às vezes, de fazer, né? Como é que você enxerga isso? Sim, vamos lá, vamos ponderar isso daí, né? Senão vai virar, desculpa a expressão, vai virar uma carne de vaca. Então, eu acho assim, para buco, é claro que o buco, ele faz cirurgia muito mais agressiva do que uma blefaroplastia. Sim. Mas eu estou de acordo com o conselho do que rege o nosso conselho hoje. Blefaro não pode? Não pode. Não temos capacidade para isso? Não pode? Não pode. Automodelação não pode? Não pode. A partir do momento que o conselho falar que pode. Aí, vamos embora, pode. Porque tudo tem a sua curva de aprendizado. Então, claro que vão acontecer erros, óbvio, que você vai fazer a sua primeira blefaro, não vai ser igual à sua 100ª blefaro. Então, tem essa curva de aprendizado. Aonde que talvez o dentista sofra um pouco. Porque se ele cometer algum erro ali, o dentista não sabe corrigir intercorrências. E aí vai parar na mão do colega médico, que é aí que tem essa batalha, né? Sim. Então, por exemplo, o médico também vai passar por essa curva de aprendizado. Só que o médico, ele vai conseguir ter o seu colega médico para te ajudar talvez numa intercorrência. Sim, entendi. Então, eu acredito assim, não pode se tornar um negócio assim, qualquer um pode fazer. Eu acho que não. Eu acho que a pessoa, para poder fazer, ela tem que ser um pouco mais capacitada, ter um estudo de bucomaxilo, ou uma nova especialização em ROF cirúrgica associado com buco, alguma coisa do tipo, para poder entrar nesse campo, né, de cirurgias. Até para evitar que o aluno que acabou de sair da graduação e, de repente, acaba fazendo um curso qualquer aí de harmonização, de cirurgia, e acaba entrando sem medo. Porque tem um pessoal que não tem medo, né? Eles vão e fazem, e aí é onde... Sim, quanto mais a gente estuda, mais medo a gente tem, né? Exatamente. Eu hoje estou covarde, né? Eu estou com 23 anos formado, 50 anos de idade, eu estou hoje covarde, né? Eu já não estou com tanta coragem assim. Eu acho que o aluno, às vezes, ele sai com essa coragem toda para, vamos realizar isso, aquilo, mas sem conhecimento, né? Eu acho que temos que estudar mais. É isso aí. Como CEO de um instituto, né, de especialização na área de harmonização e de outras especialidades, qual é a tua preocupação em termos de informação ética para os alunos? Você se preocupa com isso? Tem isso dentro na sua grade de ensino? Sim, tem. Tem que ter ética, né? Precisa. A ética, a gente tem que ponderar que é um divisor de águas, até onde eu posso ir, até onde me cabe, onde não cabe. O que eu não quero para o próximo, o que eu não quero fazer, eu não devo fazer para mim. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para você. Então, eu acho que ética, ela tem que caminhar, né? É o que vai regir a gente, de você poder fazer uma coisa e não desagradar, e não cometer erros. Sim. Eu acho que ética... tem que caminhar junto. Hoje a gente tem muito falta de ética, né? Eu costumo dizer assim, que na minha frente nós temos respeito, né? Então, na minha presença você vai ter o respeito. Na minha ausência, a gente vai falar de ética. Tá certo? Então, na minha frente a gente respeito. Na minha ausência, quando eu estiver ausente de um local, é a ética que comanda, que rege. Então, a gente tem lá a nossa disciplina de ética dentro das especializações, onde a gente mostra para os alunos o que é certo, o que é errado, qual é a conduta, qual é o comportamento que deve se ter, né? Com certeza. A ética, para mim, é isso. Quando você está diante de um paciente, vamos supor, uma situação em que um paciente chega, ele deseja um resultado estético que, quando você olha, você percebe que vai ser muito difícil de conseguir. Como é que você lida com essa situação? De que maneira você conversa com ele? Como é que você pondera isso para ele? De uma forma direta ou tenta contornar mais? Ou como é que faz? Como é que é para você? Eu sou muito direto, né? Dependendo do que falo assim, você tem que procurar um cirurgião plástico. Aqui a gente está falando de harmonização. E eu friso bem, harmonização. Nós vamos harmonizar por um tempo, por um período. Então, se você está esperando outra coisa, não é aqui.
é cirurgião plástico. E muita coisa é aqui dentro. Tá muita coisa aqui dentro da mente. Da pessoa se olhar no espelho e não se aceitar. Então, outro dia foi uma moça lá muito bonita, né? Uma moça negra. E ela se incomodava com o nariz dela. Que assim, na cabeça dela, o nariz dela era feio. Mas era uma moça muito bonita. O nariz dela não mexeria em nada. Ela queria porque queria mexer no nariz, na aba do nariz e tal. Eu falei assim, moça, você é linda. Tira isso da cabeça. Ela começou a chorar porque incomodava ela o nariz dela. Eu falei assim, moça, chamei outros professores, foi unânime. Moça, você é bonita, você é linda, você não precisa mexer com isso. Então tem muita coisa que eu acho que é mais psicológica do que a pessoa de se aceitar, de se olhar no espelho e se aceitar, do que ter que fazer o procedimento. Isso aí é existe uma pressão, né? De repente, social também, que a mulher é um pouco escravizada pela beleza, né? Para nós homens, a sociedade é mais generosa, né, Ale? Sim, sim. O tempo é cruel para a mulher, né? A barriguinha é até aceita, um cabelo branco é charme. Mas para a mulher, não. E a mulher sofre essa escravização em todos os sentidos. Sim. Então, de repente, pode até refletir isso. Às vezes, ela é bonita exatamente porque o nariz dela é do jeito que é, né? Sim, eu não mexeria em nada. Então, tem meninas que vão lá, que estão, por exemplo, com 2 ml de ácido no lábio. Já tá aquela boca bonita. Sim. Quer sair Pato Donald de lá, né? Então a gente às vezes fala, não, você não vai fazer. É igual a mesma coisa Botox. Tem pessoas que não esperam nem 4 meses. Com 3 meses já tá lá falando que tá movimentando, que já não tá mais do jeito que queria. Então, essa responsabilidade que nós temos lá no Instituto, porque hoje nós somos formadores. Sim. Eu já tive do lado de estudante, a gente Sim. hoje forma. Sim. Né? A gente informa e forma alunos. Então, tem muitas coisas que a gente pondera e fala assim, não, até aqui a gente não vai. E lá no Instituto a gente sempre fala para os alunos, desde o primeiro dia de aula, quando eles entram na clínica, menos é mais. Vai fazer um full face? Quantas seringas? Menos é mais. Porque para tirar é muito difícil. Para reverter, para tirar é muito difícil. Agora, para colocar, para fazer uma adequação de dose daqui a 14 dias, é mais fácil. É melhor errar para menos do que para mais, né? Exatamente. Porque se faltou, daqui a 14 dias você vai lá, a gente faz uma adequação. Isso. Agora, se você colocar mais, e para tirar? Né? Então, a gente tem um conceito lá de que menos é mais. Que é o conceito certo da estética, né? Esse é o conceito que deveria ser, porque até você evita de colocar muito material, submeter o paciente a uma intercorrência mais grave, enfim, essas coisas todas. E de sair de lá, às vezes, irreconhecível, não era isso que eu queria. Sei lá, já vi colegas colocarem 30 ml, por exemplo, de ácido, fazer um full face. A pessoa se olhar e não se encontrar, se olhar no espelho e falar assim, não era isso que eu queria. Mexer com a face é mexer com a personalidade, às vezes, da pessoa, né? Sim. Você falou que tem gente que às vezes precisa de mais um psicólogo do que um profissional de estética. Tem muita gente assim, aparece muita gente muita nesse gente, sentido. muita. E não tem idade, sabe? Público feminino, tá? Não tem idade. É meninas de 19, de 20, senhoras, meia idade, cabeça. Muita coisa lá é cabeça. É mais assim de não se achar do que a necessidade. Sim. Claro que as meninas querem ficar bonitas hoje, querem tirar aquele bigodinho, né, chinês, tá incomodado com as linhas de expressão. Isso daí a gente faz, porque como eu digo sempre, para os pacientes e para os alunos, aqui é uma harmonização. Nós vamos somente harmonizar. Se você está buscando mexer no nariz, uma rinoplastia, alguma coisa, aí é cirurgião plástico. Né? Então a gente vai harmonizar. É isso. Harmonizar para você seria, então, amenizar as marcas do tempo? Exatamente. Nada mais que isso. Não tente que a gente, lá dentro do meu instituto, a gente vai te transformar. Não, lá não. Lá nós vamos harmonizar. Ela entra com 40, vai sair com 40, só que mais melhor. Amenizado. Isso. Melhor. Vai ter orgulho de dizer, né? Eu tenho tantos anos. Isso, vai sair muito melhor. Não vai entrar lá com 40 e falar assim, vou sair com um rostinho de 30. Sim. Não, sem mentiras. Vai aí. sair muito melhor do que entrou, mas não transformada. Legal. Não é isso. Conta um pouquinho do Instituto. Tá, o Instituto ele nasceu na pandemia, né? A gente está com o Instituto há 4 anos e meio. O primeiro curso que nós demos lá foi de bichectomia. E de lá para cá a gente começou a crescer. O Instituto começou a dar outros cursos de harmonização, curso de cirurgia oral menor, de COI. O que é COI? É Clínica Odontológica Integrada. O aluno saía da faculdade sem ter tido clínica. A gente pegou muito aluno da pandemia que não sabia anestesiar. E a gente pegou na mão desse aluno para ensinar ele a anestesiar. Porque não teve, época de pandemia, eles não tiveram clínica. Então o Instituto cresceu na pandemia.
né? O maior boom da minha carreira como dentista, hoje falando em 23, 24 anos, o que eu ganhei em 4 anos de pandemia, pós-pandemia, eu não ganhei em 20, né? Falando isso financeiramente. Sim, sim. Então, eu acredito que a pandemia foi um divisor de água para muita gente, Sim, para sim. muitas carreiras. E o Instituto ele foi crescendo na necessidade do dentista. Entendi. Então, a gente começou com o curso de bichectomia. Quando eu fui ver, a gente já estava com curso de COI, curso de dentística, curso de oral menor, curso de endo, agregando os cursos Sim, sim. de ROF. O curso nosso de implante chegou a fazer alunos nossos, especialista em implante, por exemplo. Na turma de aperfeiçoamento de implante, nós tínhamos 3 especialistas lá. Eu falei, pô, o que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês já são especialistas. Na apresentação, eles falaram, sou especialista, fiz especialização, mas eu ouvi dizer que aqui coloca muito implante, quero pegar um pouco mais de prática. E aí os caras vieram fazer. E aí foi a hora que chegou a necessidade do Instituto dar um passo maior. Sair dos cursos de aperfeiçoamento, dos cursos básicos, e ter uma faculdade por trás da nós para chancelar. Sim. Então, hoje a gente tem as especializações. Continuamos tendo esses cursos e mais as especializações. Hoje, para falar que a gente só está no curso de face, nós temos mais de 20 cursos hoje. Hoje tem mais de 40 professores nos ajudando, os colaboradores, dando aula para a gente lá, né? De diversas áreas, de diversas especializações. Então, o Instituto, a cada passo, está crescendo. A cada ano que passa, eu vejo que o Instituto está crescendo. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é o local onde você colocou o Instituto, né? Na periferia de São Paulo, Isso. numa região carente Isso. por si só. Teve algum propósito para isso? Na verdade, não, né? A gente acabou tendo, porque ela era uma clínica que eu tinha, e transformei em instituto. Certo. Então, foi um por acaso, de estar numa periferia. Lá existe ponto positivo e ponto negativo do instituto. O ponto positivo é porque pacientes modelos, a gente tem bastante, porque a gente está numa periferia, os valores são menores, então é uma população mais carente. E o ponto negativo, não sei se é negativo, é que muitos dentistas, quando vê o local, não é um local tão bonito assim, né? O entorno, a gente está em Itaquera, né? E o entorno, assim, às vezes assusta. E já teve aluno que nem subiu para conhecer a gente. Dali foi embora e falou assim, eu achei aqui uma região perigosa, tô com medo. E aí o dentista acaba nem conhecendo e indo embora. O projeto agora é para 2025, a gente tem uma nova unidade no bairro do Tatuapé, para que a gente possa ter uns outros tipos de curso, um outro tipo de público também, né? Outros dentistas, um público diferenciado, com pacientes modelos. Então, a gente está tentando migrar para o Tatuapé, continuando lá em Itaquera, mas com uma nova unidade, dando essa opção para quem tem um pouco de medo de ir para Itaquera, ter essa opção do Tatuapé. Bom, você não considera que o fato de você estar instalado num bairro de periferia como Itaquera, se bem que Itaquera é gigantesca, né? Itaquera é um bairro maravilhoso em São Paulo, gigantesco, mas é assim, você não considera também que esse trabalho que você faz com o seu instituto, de uma certa forma, não traz um benefício social para aquela região? Porque, assim, eu vejo que tem muita gente que não teria condições de poder fazer um procedimento, mesmo com um paciente modelo, num lugar longe, né? Porque, geralmente, as pós-graduações são instaladas em várias regiões de São Paulo e tal. E ali, pela proximidade, pela maneira como você atua, pela forma como você recebe as pessoas, isso não abriu possibilidade para as pessoas que eventualmente não iam conseguir fazer e começaram a fazer uma harmonização? Sim, sim. Lá a gente está numa periferia, como já foi dito, e pacientes, por exemplo, a gente tem o curso de cirurgia oral menor. E daí, nós chamamos muito paciente ali. A gente tem um trabalho nos postos em volta, no entorno do instituto, posto de saúde, que a gente fala que a gente vai receber os pacientes gratuitamente para fazer as extrações de siso ou qualquer outro tipo de extração gratuitamente. Então, assim, restauração. A gente colocar lá são valores muito simbólicos mesmo que a gente cobra. As meninas da periferia estão ficando mais bonitas, que a gente está conseguindo as moças, as senhoras, sim. Então a gente está conseguindo fazer esse trabalho num valor muito social mesmo, sabe? Um valor que a gente cobra, o valor do material praticamente. Não tem, assim, grandes lucros com o paciente modelo, não. Nem é o objetivo, a gente tem um trabalho social lá. Não temos nada político por trás da gente, não tem nada de candidato, nada de direita, nada de esquerda, nada disso. Certo. A gente tem o nosso trabalho social lá. Então, hoje, se chega uma pessoa com dor de dente lá, tendo ou não tendo dinheiro, ela vai ser atendida. Não é dinheiro que vai mover a gente lá, não. Preciso fazer uma extração de dente, eu não tenho. Quantas extrações a gente
deu assim para o paciente. Implante, mesma coisa. Então, a gente tem o nosso lado social, né? Não é só visando lucro, dinheiro, não. Claro. O Brasil ainda é um país de desdentado, né? Sim, muito. Na periferia, assim, encontra isso mais isso. Mais muito. É uma questão até de educação, né? É uma questão cultural, social. Tem pessoas menos favorecidas, então é muito, né? O que a gente vive em grandes bairros, a gente não vê isso na periferia, né? São condições bem diferentes. Sempre se associa, estou falando isso, estou repetindo isso, porque assim, sempre se associa a harmonização facial, a coisas ligadas ao alto poder aquisitivo. Né? A pessoa quando imagina, vou fazer uma harmonização, vou ter que ir lá na Zona Sul de São Paulo para fazer porque é caro e tal. E, de repente, esse senhor aqui está transformando as pessoas com relação a isso, que são menos favorecidos. Isso é um trabalho muito bonito. Eu não sabia desse trabalho do posto que vocês fazem. Isso é muito legal. Quem teve essa iniciativa, você? Sim, foi ideia até de próprios os professores que conduzem o curso comigo. Teve um dia que a gente estava assim, poxa, tem pouco paciente para os alunos poderem operar. E lá sempre se criou um instituto de ter a fama de ter muito paciente, de ter muita prática. Não que não tenhamos aula teórica, as aulas teóricas nossas são muito boas. Laboratórios muito bons, professores renomados. Sim. Só que não adianta ter um curso de aula teórica em hands-on de manequim. O dentista ele tem que pôr a mão na massa, ele tem que pôr a mão lá. E lá, por estar numa periferia, a gente consegue. E eu me senti na necessidade que a gente tinha 20 alunos, né? Lá tem 12 cadeiras. Tinha 20 alunos, 10 cirurgias, eu precisava arrumar 10 cirurgias. Porque eles operam, né? Falando da parte cirúrgica. Sim, eles operam em dupla. E não tinha. Aí a gente conversando entre os professores, falou assim, o negócio é a gente ir nos postos, em volta ali, no bairro de Itaquera, e falar que de quinta-feira a gente tem esse trabalho social. Quem quiser fazer as extrações dentárias, pode ir lá, que não vai pagar nada. E ainda até hoje tem isso. E atende as duas necessidades, né? Sim. Do instituto, do aluno, de aprender e de ajudar a quem precisa. E não só duas, né? Hoje eu costumo falar que a gente ajuda 4 partes. O programa social, né? Os pacientes. A gente ajuda os alunos que hoje saem da faculdade um pouco despreparado. Sim. A gente está ajudando a mim, né? Eu. E também, querendo ou não, até o professor. Por quê? Porque não falo que os professores que estão lá dependem do salário do instituto. Não. Nenhum professor lá vive do instituto. A maioria dos professores tem seus consultórios, tem outros tipos de trabalho. Mas a gente ajuda a complementar um pouquinho a renda dele. Né? Então a gente sabe como que está a odontologia. Não que o professor que está lá viva do dinheiro do instituto. Não. Mas a gente ajuda a complementar um pouquinho a renda deles. Eu sou prova viva disso. Né? Me ajuda muito. E assim... Vamos falar dos egressos das faculdades de odontologia, que chegam... Certo. Como é que você avalia? Como é que eles estão chegando hoje? Preparados? Não. A gente sabe, né? E aí você tem que acabar complementando, que seria o serviço da faculdade. Na verdade, eu dou, assim... O Instituto vive disso. Quer dizer, alguém que vai procurar se especializar, alguém que vai procurar se aperfeiçoar, alguém que está procurando estudar, né? Crescer na profissão. Então, eu vivo disso. As deficiências das faculdades, hoje a gente tem um instituto que complementa o que eles não aprenderam. Porque, na verdade, não falando mal do nosso conselho, mas hoje o conselho não está nas faculdades ali fiscalizando, vendo o que está sendo feito ou não, né? Eu lembro que quando eu me formei há 23 anos atrás, eram 5 anos de faculdade, integral das 8 às 5. Hoje a gente vê que é meio período, tem aula EAD, aula online. Só à noite. Então, só à noite. Tá bem diferente. Então, assim, o conselho não está fiscalizando exatamente as faculdades, como que tem que ser, como não tem que ser. Né? Então, o conselho tem o papel dele. Quanto mais dentistas saem em valores para o conselho, acredito que é melhor, né? Lógico, claro. Porque é a taxa anual que aumenta. As faculdades hoje também não se interessam muito, se tem paciente tem, se não tem, é o que está lançando no mercado. Sim. De repente, o aluno lá atrás eu fazia... endemolares, que eu falo que a gente tinha uma certa cota de dentes para entregar, tinha que fazer siso, hoje eles seguram para um curso de especialização. Hoje o aluno pode fazer só extrações simples e de raiz, por exemplo, não pode fazer um siso, porque o siso, os pacientes vão para uma especialização, assim como prótese também. Então, assim, às vezes a faculdade segura um pouco e seleciona esses pacientes que seriam um caso diferente para uma especialização.
Então, eu acho que isso está se tornando um ciclo vicioso. Porque estão saindo cada vez mais dentistas, todo ano sai muitos dentistas, e aí o mercado está assim. Hoje, para você ver um recém-formado, ele ganha 150, R$ 200 por dia. Menos que minha faxineira lá de casa. Então é doído, né? O cara Sim. que estudou ali 4 anos, Sim. chegar no final do dia, saiu com R$ 150 no bolso, R$ 200. É triste. Você considera que um aluno que hoje se forma numa faculdade de odontologia, ele ainda não está pronto para atender? Não. Tem que partir para uma especialização, um curso de atualização, alguma coisa assim, né? Alguma coisa. Ele primeiro não vai conseguir fazer tudo. Vamos lá. O cara vai se identificar com alguma coisa. Eu quero fazer cirurgia. Para pelo menos... Ou quero fazer um curso de COI, uma dentística, para pelo menos arrumar o primeiro emprego. Sim. Que é onde tem essas empresas grandes de odontologia, essas franquias, que acabam pegando esse recém-formado e acaba pagando R$ 10 o procedimento para eles. O cara, na verdade, está ali para pegar a mão. Ele não está ali por causa de um emprego. Como se fosse um complemento da faculdade. Ele não está ali para fazer riqueza e para ganhar dinheiro, não. Ele está ali para pegar a mão e, de repente, abrir o consultório dele ou ir para um lugar melhor. Sim. Porque hoje as franquias são isso também. Não com nada contra a franquia, mas hoje as franquias pagam esse valor. Por quê? Porque tem muito dentista no mercado. Então, consegue baratear isso, consegue pôr o preço que quer e abrir vaga lá de dentista, vai ter 10, 15 dentistas querendo essa vaga. Quanto maior a oferta, menor... Exatamente. Menor o valor. Assim, hoje em dia, por conta dessa quantidade de dentistas que nós temos no Brasil, você acha que aquele que realmente consegue, hoje, né? Não estou falando daqueles que já vêm com histórico, né? Mas uma pessoa que se forma hoje, para ela se destacar, realmente ela tem que se especializar em alguma coisa. Sim. Ela quer ser bom nisso aqui, senão Sim. ela não consegue. Tem que se especializar. prosperar. Tem que se especializar, tem que estudar, tem que correr atrás. Tem que procurar uma faculdade, procurar um instituto, tem que se especializar, não adianta. Sai da faculdade, sai muito cru. Não sabe fazer muita coisa, não. O Instituto hoje tem, por exemplo, lança uma visão, porque, por exemplo, eu fui professor da graduação de uma universidade aqui em São Paulo. E eu vi que tem muitos alunos que fazem faculdade porque a família está pagando, é o primeiro que está se formando na família e tal. E às vezes ele sai da faculdade sem condição financeira para pagar, às vezes, uma pós-graduação. O Instituto tem um olhar para esse aluno também, para essa pessoa? Temos sim, claro. A gente tem algumas bolsas lá, não é integral, Sim. mas a gente consegue filtrar isso numa prova, dependendo da área que ele quer fazer. E a gente tem esse trabalho social também com o aluno, que não consegue pagar todo um valor. A gente tem algumas bolsas lá de 30%, 35%, para que esse aluno possa ingressar na especialização ou no curso de aperfeiçoamento. Hoje você já tem alunos formados na casa que já estão virando professor já? Sim. Tem muitos até. Por exemplo, a especialização de Hoff, a gente já tem 3 turmas formadas. Dessas 3 turmas formadas, a gente já tem 4 alunos que já ajudam a gente como monitores e alguns já entrando em sala de aula também. Isso eu estou falando da Hoff, mas em implante também a gente já tem 2, 3 alunos de implante de turma formada que já nos auxiliam, já ficam como monitores nas clínicas. Qual é a sensação de ser esse formador de opinião, formador de profissional? Porque isso aí já começou a atingir um outro nível agora, né? Sim, a felicidade, né? A gente fica orgulhoso de estar num caminho certo. Eu costumo dizer, com toda a humildade que eu tenho, que hoje as meninas, por exemplo, lá da dentística, fazem uma restauração muito melhor do que eu. Né? Eu sou um formador, ajudo a fazer, mas, por exemplo, se pegar a minha esposa, que eu ensinei ela a fazer um preenchimento labial, hoje ela faz muito melhor que eu. O preenchimento labial. Por quê? Porque eu faço poucos. Então, eu deixei de fazer isso e elas fazem muito melhor. Então, as meninas que saíram, são monitoras hoje nossa, fazem bioestimulador, às vezes, muito melhor do que eu, porque elas estão na clínica. Toda a clínica tem 4 clínicas no mês, então elas estão fazendo muito mais, estão pondo a mão na massa muito mais que eu. Isso não é demérito nenhum. Com toda a humildade, tem gente fazendo muito melhor do que eu e tá tudo certo. É o aluno superando o mestre. Sim. Tem coisa melhor que isso? Precisa disso, é evolução. Não. O pessoal tá vindo aí, então assim... a gente abre portas porque, assim, não dá para eu... Eu lembro que lá atrás, há 2, 3 anos, a gente faz aqueles posts para vender os cursos, né? Para poder divulgar. A minha foto estava em todos os cursos.
Opa, hoje não. Eu estava no curso de COI, eu estava no curso de endo, eu estava no curso de Hoff, eu estava no curso de lábio, de bichectomia, a minha foto em topo, é professor de tudo. E hoje eu tenho certeza que tem gente que faz muito melhor do que eu, o canal, a dentística, a bichectomia. Então, assim, hoje eu estou em alguns posts de curso, não mais em todos, né? Aqueles que você escolhe agora. Sim, hoje eu faço parte da equipe de implante, da Hoff cirúrgica, né? Legal. Então a gente deixa o lábio e tal para outros que estão fazendo muito melhor, né? Eles estão vindo muito melhor. Como é que você projeta o futuro da harmonização facial no Brasil? Como é que você projeta? Para onde você acha que vai caminhar? Inteligência artificial vai influenciar? Sim, o que você acha? Sim, inteligência artificial vai influenciar em muito. Eu acredito que não vai parar por aqui. O negócio vai aumentar, como sempre, como as outras especializações. Eu acredito que a harmonização orofacial também vai passar por isso. A tendência é crescer cada vez mais. Não voltamos mais para trás. Eu acho que vai para frente, vai caminhar ter mais campo, mais área. Será aberto mais áreas para o dentista poder atuar dentro da Hoff. Umas áreas que ainda hoje não pode, eu acredito que para o futuro vai ser liberado. Como, por exemplo, a Hoff cirúrgica que você falou, né? Sim. Que junta as disciplinas de cirurgia Sim, e eu harmonização. acredito que com o caminhar do tempo vai ser liberado outros tipos de procedimento que hoje não pode. Eu acho que tem que acontecer isso. É uma crescente. Vai chegar uma hora que vamos estar... chegamos. Está limitado. A gente precisa de um desafio um pouco maior. Então, eu acredito que coisas que a gente não pode fazer hoje, eu acredito que em 2, 3 anos a gente vai poder fazer. E com propriedade. Sabendo fazer. Sabendo o que está fazendo. A diferença que eu nem falo, hoje do dentista para o médico, é que quando acontece alguma intercorrência, ainda o dentista não sabe resolver totalmente essa intercorrência. Tem uma insegurança, né? Tem uma insegurança. Não é todas as intercorrências que consegue resolver. Por isso que o menos é mais é o melhor de todos, né? Sim. Lá porque as intercorrências são mais fáceis de lidar. Sim, menos é mais. É isso aí. Doutor Alexandro Santos, não sei nem como agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo. Foi uma honra, um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu aqui. Obrigado pelo convite. Já está lançado um convite para um próximo. Sim, eu estou lisonjeado pelo convite e agradeço em nome meu, em nome do Instituto, o espaço que você vem dando pra gente. Você é professor da casa, você sabe como muita o Instituto honra, é. com muito prazer. Lá a gente não tem professores estrelas, lá a gente rege uma humildade. Isso. E o diferencial do Instituto, você sabe o que é o acolhimento. Exatamente. A gente acolhe os alunos, os pacientes com muito carinho. Isso aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vamos continuar sempre juntos. Sim. Eu sou Wagner Gabriel e apresentei mais um podcast Ética na Estética. Até a próxima. Tchau.